Felipe Dairo, acelerado direto para o canal do Acelera. Estou aqui com o Bruno Carvalho, vulgo Brunão, colega da Universidade Federal. Bruno, mestre, doutor, tudo que tem de título na engenharia, esse cara conquistou. E está aqui para falar com a gente sobre inovação na engenharia e arquitetura, que é o que a gente quer. É o que a gente quer falar, quer discutir, quer debater, quer provocar mesmo, Brunão. Conta pra gente o que é construção off-site, o que é essa loucura aí, o que está acontecendo? Ótimo, obrigado pelo convite para estar participando aqui do canal. Agradeço pela iniciativa, né, de provocar um canal como esse, é necessário aqui na nossa região. E a construção off-site, ela é uma construção de uma edificação, só que nós atendemos em paralelo aquilo que está acontecendo no canteiro de obra e em paralelo o que está acontecendo dentro de um pátio fabril. Então, as mesmas atividades que podem ocorrer num canteiro de obra vão estar sendo feitas num ambiente controlado, como é de uma fábrica. E esse paralelismo de atividades, ele provoca uma antecipação de entrega da edificação, porque nós temos serviços acontecendo em dois ambientes diferentes. E a gente quebra um pouco da sequência construtiva disso. E quando a gente desenvolve a construção off-site, com certeza a gente consegue ter uma qualidade melhor da edificação que está sendo produzida, porque nós estamos trabalhando agora num ambiente controlado. Então, aqui nós estamos hoje numa fábrica off-site e pode ser observado que ela tem um piso concretado, nós temos um ambiente controlado em relação ao clima, um ambiente controlado em relação a intempéries, e tudo isso favorece para que a gente possa ter uma edificação que no final das contas consegue ter uma qualidade melhor e uma entrega antecipada de prazo em relação ao sistema tradicional de edificações. Então o palco, que sempre foi o canteiro de obra, deixa de ser só o canteiro de obra. A gente está falando então que você está trazendo a construção civil para uma linha de montagem que nem de carro, é isso? Não é que deixa de acontecer a atividade dentro do canteiro de obra, mas a gente consegue fazer 70% dentro de uma fábrica e 30% num canteiro de obra. O que seriam esses 30%? Então, situações que a gente não consegue tirar do canteiro de obra, como movimentação de terra, fundações, topografia, instalações de drenagem, né? São atividades que a gente não tem como tirar do canteiro de obra. Mas a partir da fundação para cima, né, a gente já consegue desconectar do canteiro, construir em pequenos volumes dentro de uma fábrica, e a partir disso a gente retorna para o canteiro para montar esses pequenos volumes, né? Então, como se fosse um Lego, né? Aquele brinquedo Lego, nós conseguimos conectar um volume sobre o outro e a partir disso a gente forma uma edificação. Eu sei que um dos seus mentores é o nosso querido mestre lá, Sérgio Schier, e você teve aí, concluindo o teu trabalho do mestrado, doutorado entre Canadá e Estados Unidos. Foi de lá que surgiu aí essa tua gana por trazer isso. O que está acontecendo no mundo, né? Nós estamos falando de dois países extremamente desenvolvidos. O que está acontecendo no mundo e como é que você enxerga isso vindo para o Brasil? O meu caminho pela construção off-site, na verdade, ele começou em 2008, 2009, quando eu fui trabalhar em Rondônia. Foi a primeira vez que eu trabalhei com edificações off-site. Naquele momento, fui trabalhar numa usina hidrelétrica de Jirau e construímos uma vila em construção modular, em concreto, lá em Rondônia. Então aquele foi o primeiro contato que eu tive com esse tipo de tecnologia, e de lá para cá eu sempre tive a vontade de reviver esse tipo de tecnologia aqui na nossa região que ainda não existia. E a partir de 2016, a Universidade Federal do Paraná abriu o curso de doutorado. Eu já tinha completado o mestrado no passado. E aí eu me matriculei no doutorado em 2016 e tive a oportunidade, junto com o professor Sérgio Schier, que foi meu orientador, de entender um pouco melhor o que estava acontecendo no mundo afora, e aí surgiu a oportunidade, primeiramente, de morar no Canadá. Fui estudar na Universidade de Alberta, né? E a Universidade de Alberta é um grande centro de inovações para construção modular e construções off-site, e ali eu tive um contato do que está acontecendo de mais novo no mundo, né? E o que a gente pode diferenciar do que ocorre aqui no Brasil é que lá existe, a mão de obra ela é muito cara, né? Então o que eu pude perceber principalmente, né, é que existe um grande desenvolvimento nos maquinários, né, que estão dentro das fábricas off-site. Então, as fábricas são muito bem equipadas, né, tem muita tecnologia dentro das fábricas, né, mas em termos de qualidade da edificação, eu acho que a gente não perde nada do que está sendo feito aqui em relação ao que está sendo feito no Canadá. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, o meu foco foi muito mais sobre a tecnologia BIM. Então a gente estudou também sobre construções off-sites, mas qual que era a conexão da edificação off-site com tecnologias BIM? Porque a gente tem uma gama variada aí de telespectadores, não é só engenheiro, não é só arquiteto, é gente curiosa mesmo, interessada, querendo saber de inovação, querendo saber de design. O que tem a ver? O que é o BIM? Existe a construção off-site, existe a construção modular sem o BIM hoje? O BIM é a construção, é um modelo de construção digital. Tá? Traduzindo de uma maneira bastante simplista, assim, é um modelo de construção digital.
Então, se nós conseguimos construir digitalmente uma edificação no computador, fica muito mais fácil da gente transpor isso para um canteiro de obra. Tá? E existe sim construção off-site sem o BIM, mas é um pouco retórico isso, porque a gente vai, se a gente tem tecnologias super avançadas para a gente utilizar, por que a gente vai estar ainda na idade da pedra trabalhando com desenhos feitos à mão ou mesmo uma plataforma CAD, que seria apenas uma prancheta eletrônica? Então a minha recomendação é que se vai trabalhar com off-site, tem que se trabalhar com o BIM, que é uma maneira, né, muito mais moderna de se projetar e edificar. Sim, para a construção civil o BIM é algo meio novo, né? Mas o BIM ele já vinha da indústria mecânica? Tem essa relação? Sim, ele já vinha da indústria mecânica e ele também não é tão novo, sabe? Eu acho que ele já tem, eu posso estar enganado, mas próximo de 30 anos na academia. No mercado de construção civil e arquitetura, ele é um pouco mais recente. Nos últimos 10 anos ele apareceu e nos últimos 5 anos ele realmente entrou no mercado. E particularmente eu percebo que somente esse ano as empresas realmente estão conseguindo utilizar o BIM de uma maneira mais ampla. A inovação leva tempo, né? Às vezes a inovação ela foi realizada há 30 anos atrás, mas ela só chega na ponta no mercado num longo período depois, né? Então se liga aí, telespectador do canal, a gente vai ter que falar mais sobre BIM. Por que trocar o certo pelo duvidoso? Por que o empresário brasileiro que vai te contratar aí, que vai contratar as empresas de construção modular, não vai contratar a ISA, por exemplo, que é a empresa que você é sócio, uma empresa de construção tradicional, vamos dizer assim, há 28 anos, que aí faz obras comerciais e industriais para grandes players do mercado, né? Por que esse empresário vai olhar desse jeito? É mais caro? Não é? O que eu ganho? O que eu não ganho? Né? Qual é o equilíbrio da construção off-site realmente pegar? Então, contando um pouquinho da nossa história, né, eu venho de uma consultora tradicional familiar que desenvolve obras industriais comerciais. E nós sentimos a necessidade de termos, né, uma solução de inovação, porque o mercado estava chamando por isso, né? Foi um pedido do mercado. Nós temos que trazer inovação. E a nossa empresa não está sozinha nisso, né? Porque se observarmos, existem outros grandes players no mercado. Vou dar o exemplo da Gerdau. Existe um braço da Gerdau chamado Gerdau Ventures, que está focado em comprar novas consultechs, trazer novas empresas para dentro da sua plataforma e assim conseguir ampliar o leque dentro da construção civil. Mesmo um outro exemplo é a Vedacity, tem a Vedacity Labs, que também está comprando novas startups para trazer dentro do seu próprio ecossistema. A Andrade Gutierrez, ela tem o Vetor AG, que faz a mesma maneira, né? Ela faz aquisições de novas startups para dentro do seu ecossistema e assim ela consegue, de uma maneira mais ágil, né, romper as suas dores dentro da sua companhia, que é uma companhia de grande porte. A nossa empresa não tem um volume tão grande quanto o Andrade Gutierrez, nós somos uma empresa de médio porte, mas nós temos a mesma cabeça. Então, a ideia foi que nós criássemos, né, um departamento de pesquisa e desenvolvimento que faz outras atividades, não só essa criação da startup, e a partir disso sentimos a necessidade que o mercado estava pedindo de desenvolvermos uma solução inovadora. Então, a construção off-site, a construção modular, ela é uma solução que o mercado está pedindo, porque ela é um pouco mais sustentável. Nós temos situações em que a gente tem um ganho de tempo enorme em relação a isso, e hoje tempo é dinheiro. Então, tudo isso são benefícios que trazem, né, para dentro da construção off-site e que na construção tradicional talvez a gente não consiga atingir. Então, a gente não sai da construção tradicional, mas a gente abre um braço a mais para novas tecnologias. Então você está me dizendo que não vai ficar só para os grandes a construção off-site? Sem dúvida nenhuma. Então a construção off-site ela pode ser aqui atrás, nas nossas costas aqui a gente tem um módulo, né, que é um módulo escritório, e esse módulo escritório ele pode atender perfeitamente uma pequena empresa que está começando ali, às vezes no jardim de uma casa. Então a mobilidade que ela traz também. Ela traz mobilidade, porque esse módulo ele pode ser instalado no jardim de uma casa e eventualmente ele pode depois ir para um terreno alugado, não tem problema nenhum. Então é um sistema plug and play, né? Você tira de um local e conecta em outro. Então você falou em sustentabilidade, não podemos jamais deixar de falar nesse tema, que traz muito mais sustentabilidade. Você falou em tempo e você falou em praticidade realmente nessas questões. Dá um exemplo pra gente. O que a gente percebeu é que a pandemia acelerou, né? A gente sofreu com a economia, mas curiosamente falando, o que eu percebi, você me corrija se eu estiver errado, é que as construções off-site, elas, de certa forma, tomaram conta da pandemia. Principalmente, obviamente, pela questão dos hospitais de campanha, entre outras coisas. Como é que você enxergou isso e qual foi esse contexto? Exatamente, perfeita a tua colocação. A iniciativa chinesa, né, de construir um grande hospital
Assim que iniciou a pandemia, lá no comecinho de 2020, né, os chineses tomaram a iniciativa de construir um grande hospital de campanha em módulos, né? Foi notícia no mundo, Isso. né? Na minha opinião, aqueles módulos já estavam produzidos, né? Porque eles simplesmente montaram ali, em poucos dias eles conseguiram montar um grande hospital. Aquilo despertou o olhar para a construção off-site não só na China, mas no mundo inteiro. Então, houve sim um crescimento exponencial da construção off-site no mundo, né? Em virtude daquelas iniciativas, e isso repercutiu não só no Brasil, mas em outros países também, a construção de novos hospitais para o enfrentamento da pandemia, utilizando a construção off-site, porque entenderam que a construção off-site era muito mais rápida. E naquele momento, né, o tempo significava salvar vidas. Então, na hora que você consegue inaugurar um hospital numa velocidade muito maior do que no sistema tradicional, você está salvando vidas. Então, a construção off-site foi uma ferramenta perfeita para poder ser utilizada no combate à pandemia. Existem números hoje? Quantos por cento de construções no mundo são modulares, ou na América Latina, ou no nosso país aqui? Existe algum número hoje já? Eu vou falar números americanos e depois um pouco dos números brasileiros. Nos Estados Unidos, a construção off-site representa 4% do mercado americano de construção civil. É muito pouco, 4%, mas é um grande volume. Mas existe uma crescente. Existe uma crescente. Hoje, no mundo, a construção off-site ela cresce aproximadamente 5,5% ao ano, tá? Enquanto a construção tradicional cresce aproximadamente 3% ao ano. Então, a construção off-site cresce quase o dobro da construção tradicional. Isso globalmente. No Brasil, nós temos aproximadamente entre 70 e 80 empresas de construção off-site. É muito pouco. Isso é muito pouco. Nós temos que formar um mercado, temos que formar um grupo de fornecedores, temos que ensinar o nosso cliente a como consumir esse produto, porque o consumo desse produto ele é diferente de uma construção tradicional, desde modelos de licitação, a como você vai fazer a manutenção desse tipo de módulo, a possibilidade e flexibilidade que você tem. Às vezes, em vez de você construir 2 edificações, você vai construir uma e depois você vai mudar ela de local. Então, existe todo um aprendizado, né, que as empresas que estão agora iniciando nesse processo de construção off-site precisam apresentar isso ao mercado, para que o mercado possa entender isso, e a partir desse momento que houver um entendimento, vai haver, sem dúvida nenhuma, um grande crescimento na construção off-site. Brunão, a gente só falou de coisa boa aqui, né, sobre a construção off-site, mas e aí, como é que faz para carregar? Porque as peças, os módulos vêm prontos e vão ser transportados para a fábrica. Temos vários problemas logísticos nesse país, né? Como é que você vê isso? Como é que a gente vai solucionar isso e quais são as barreiras a serem transpostas? Nós temos, para poder transportar um módulo, né, nós temos 3 principais modais, né? O rodoviário, o ferroviário e o marítimo, né? Depende muito para onde você vai transportar, você vai fazer a opção do modal que você vai utilizar, certo? E, obviamente, existem regras para cada um desses modais sobre o limite máximo de peso e dimensões que você pode transportar. Então, o seu projeto vai ter que nascer baseado nesses limites. Você tem os limites de peso e dimensional, principalmente, né? Para que você não desenvolva uma edificação na fábrica e na hora que chega no momento de transportar, você não consiga ter sucesso no transporte. Então, existe sim uma necessidade. Mas a logística brasileira ela é muito baseada no modal rodoviário, né? E a gente sabe que a nossa malha rodoviária ela não atende todas as localidades, né? Então, isso já é um problema, existe um problema logístico. E um segundo ponto logístico é que o volume do módulo, muitas vezes, ele tem uma altura muito elevada e uma largura muito grande. E isso inviabiliza em alguns pontos, né, você fazer o transporte, porque você tem ruas estreitas, né, em alguns momentos em que você não consegue passar por isso, né? Ou mesmo cabeamento de fios de energia que estão na rua, né, e às vezes estão muito baixos, fora de norma, e você não consegue atravessar. Se você atender a norma, né, muito provavelmente você vai ter sucesso em grande parte desse transporte logístico. Mas é sempre um cuidado a mais que tem que ter na hora de fazer o transporte. Então, para concluir essa pergunta, existe uma distância máxima da fábrica que viabiliza ou inviabiliza um projeto? E, engatando nisso, tem um tipo de construção ideal? Essa construção é perfeita para a construção modular? Existe sim um limite razoável, né, em que você consegue fazer esse transporte logístico. Eu acredito que ele gira próximo de 400 quilômetros de distância da fábrica, né? A partir disso você começa a ter um custo logístico que passa a ser muito elevado, talvez, para você fazer o transporte. Mas até 400 quilômetros eu acho que atende com tranquilidade. E em relação ao tipo de edificação que a construção modular mais atende, né, ou melhor atende, eu enxergo que devem ser principalmente para edificações comerciais, industriais, o setor hoteleiro, o setor hospitalar, o setor de saúde, né,
e também para programas como Minha Casa Minha Vida, em que você vai ter um grande volume de unidades habitacionais. Obviamente, você precisa entrar dentro da regra do DATEC, tudo que precisa ser feito para você poder comercializar dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas uma vez que passe por esse processo burocrático, eu acho que tem tudo a ver para que você possa comercializar nesse mercado. Conversa boa assim mesmo, né? Com certeza a gente vai falar muito mais sobre construção modular e off-site. Eu agradeço o Bruno por estar aqui, empresa paranaense, empresa brasileira fazendo inovação na construção civil. E vocês fiquem ligados, porque é o primeiro de muitos programas que a gente vai falar sobre novas tecnologias construtivas, arquitetura, inovação, design e tudo mais que está ligado ao House e ao Acelera. Muito obrigado.